Bom, estamos aqui para apresentar o nosso podcast da aula da Lilian. Nosso trabalho é sobre a eugenia. A gente escolheu o artigo de como a eugenia se espalha na América Latina e na Europa Mediterrânea. A gente tem aqui, por favor, se apresentem aqui nossos participantes. Boa noite. Oi. Boa Nossa. noite. Salve. Bom, eu sou o mestre aqui desse podcast, eu vou fazer o questionamento. Por favor, respondam aí as questões, vocês aí que leram todo o artigo, entenderam ele passo a passo. Vamos lá. E de acordo com os conhecimentos que vocês já obtiveram ao longo da vida, o que vocês entendem aí sobre eugenia? O que eu entendo de eugenia é que os praticantes da mesma pisam na cara da minoria, falam e falam, mas na verdade todo mundo é igual. Como eu disse, praticamente você, por causa das características físicas de qualquer uma, se for diferente da sua, você trata a pessoa como uma minoria. Como se você tivesse as características melhores do que ela. Eu quero deixar aqui bem claro que a eugenia derivou muito da genética logo em seguida. E que, como o Pedro falou, eu concordo com essa parte aí de que os padrões de característica que eles escolhem e tudo mais, que você não escolhe basicamente suas características, mas você é julgado exatamente por causa disso. Mas eu quero deixar um adendo aqui que é, talvez não só pelas características, mas também pela sua religião ou coisa do gênero, como foi exemplo aí da Segunda Guerra Mundial. É o eugenia positiva, que é no caso que são só apenas as raças superiores que devem se produzir entre elas, e que no caso do negativo as pessoas que têm essas doenças hereditárias, esses tipos de problemas, elas, são consideradas inferiores. Pega aqui o papel. Vocês sabem o próximo tópico, mas eu vou falar aqui pro nosso público poder escutar também, que é... Você conhece alguém que fez parte da história que concordava com essa hipótese social? Sim. Aquele cara famoso do bigodinho? Do cara que diz que é enviado por Deus, né? O Adolfos. Esse cara aí tá. mesmo. Sei. Não, eu conheço um. Ele é bastante famoso aqui no Brasil. Ele tem livros e até uma série que nós mesmos já assistimos, é o Monteiro Lobato. Ele até criou um livro, né? Falando sobre a inferioridade da raça negra. E ele falou que isso seria até necessitado, poderia até a pessoa ser esterilizada para não passar essa raça adiante. Mas ele era na caruda mesmo. Ele concordava, ele fazia parte de uma liga eugenista brasileira. O Nicolas Tesla. Como que é? Nicolas Telas, não sei falar o nome. Enfim, todas essas pessoas são a favor da eugenia. Então quer dizer que o grande físico Nicolas Tesla e grande inventor da eletricidade alternada aí foi alguém que concordou com a própria eugenia? Isso, inclusive, quero deixar um adendo aqui também, que foi por causa disso que talvez ele tenha sido excluído de todas as suas conquistas, até porque ele foi uma das maiores pessoas que aí viveu. Ele fez descobertas que mudaram a nossa vida por completo, mas mesmo assim ele foi esquecido e deixado para trás, exatamente por causa disso, por concordar com essa teoria tão horripilante que é a eugenia. Inclusive, tem histórias que dizem que ele queria viajar para a Alemanha para conseguir ajudar o Hitler na Segunda Guerra, já que eles concordavam, tinha pontos de vista iguais. Só que os Estados Unidos nunca deixou ele sair, porque senão provavelmente a gente teria perdido a guerra. Mais um adendo mesmo, porque o Rick aí falou da associação aí que o Monteiro Lobato fazia parte. Eu fiquei até um pouco assustado quando ele falou do Monteiro Lobato, porque é uma das obras que eu mais sou apegado, assim, por ser parte da minha infância. Tio Barnabé, assim, caramba. Mas eu lembrei do Renato Ferraz,
que é conhecido como o pai da eugenia aqui dentro do Brasil. Foi ele que criou. Foi ele que trouxe pra cá a palavra da eugenia e essa coisa toda de a raça superior, inferior. Não foi bem ele que trouxe, mas foi mais ele que popularizou assim, de maneira geral mesmo, criando até a Sociedade Eugênica Brasileira, né, em 1918. Parabéns aí pra você, pela sua busca de informações. Próximo Bom, tópico aí, né? novamente eu vou pedir pra vocês pegarem o papel de vocês aí, pra lerem o próximo tópico, que é: qual a ideia do artigo científico, que é eugenia na Europa Mediterrânea e na América Latina? Vocês acham que as pessoas que, por exemplo, acreditam nessas teorias muitas vezes são levadas por elas? Por exemplo, umas pessoas acreditam e fazem elas acreditarem. Querendo ou não, a sua opinião, a sua cabeça em si, o seu ser, ele se forma do ambiente em que ele é criado. Como a própria Nicole disse, algo bem mais cultural, assim, da pessoa, porque o histórico da América Latina, mais especificamente do Brasil e também da Europa, a própria escravidão foi um disseminador de eugenia, já que a gente fazia uma sobreposição religiosa sobre a cultura dos povos nativos e ademais, a gente só descartava tudo aquilo e falava que tudo que a gente tinha era melhor porque a gente tinha uma capacidade de tecnologia mais evoluída do que a deles na época. Então acabou se misturando e ficou nisso, né? O Brasil é tão rico porque ele é mestiço, de certo modo. Realmente, quero aí dizer parabéns aí pro Rato, porque ele trouxe aí uma coisa que eu não tinha pensado ainda sobre eugenia, que é que às vezes a gente realmente se torna especial por ter várias, pra gente englobar vários povos ao mesmo tempo, ter várias culturas, ter essa diversidade que a gente tem como país. Então eu trouxe aqui um tópico extra, inclusive, eu achei que ia ser interessante trazer esse tópico extra aqui, que é basicamente, bom, vocês devem conhecer aí o darwinismo social, né, que eles pegaram a teoria de evolução do Darwin e trouxeram para a vida social das pessoas como uma teoria social. E queria perguntar aí para vocês, de bônus aí, o que vocês acham dessa teoria, que é meio que é muito parecida com a eugenia, só que leva algumas coisas, digamos que um pouco mais leves. O cara criou uma ideia de evolução que era muito avançada na época, o pessoal pensando em galinha e ovo de galinha e galinha, não. Tava o cara pensando além disso, o cara tava muito pra frente. E aí eles pegaram aquela teoria e distorceram ela um pouco para ver como é que seria no nosso convívio aqui em sociedade. Inclusive hoje, como a gente vive numa ampla tecnologia, um amplo conhecimento, onde qualquer lugar você pode descobrir as coisas, não tem mais alguém para impor alguma coisa em cima de você, para te dizer o que é errado e o que é certo. Hoje nós temos a capacidade de conseguir entender o que é errado e o que é certo. Mas muitas vezes, muitas pessoas têm uma cabeça muito fechada, muito quadrada, na qual vive nessa mania ainda de discriminação. E eu acho que para aquilo que a gente estava buscando, eu falei mesmo o tópico de darwinismo social, que eu queria escutar a mesma opinião de vocês, mas já que são teorias sociais muito próximas. Mas o que eu queria mais trazer aqui mesmo é uma frase que eu escutei assim, que para mim assim faz mais sentido, que é que as pessoas, elas não convivem entre si, elas só aturam uma loucura da outra. Na realidade, todos nós temos só opiniões próprias e a gente muitas vezes é levado por essas filosofias erradas, por já ter essa coisa na nossa cabeça, por achar que isso é certo. Muitas vezes nosso ambiente em que a gente cresce traz isso pra gente, sendo que a gente não percebe o quão prejudicial isso é para as pessoas em volta, ou para a gente mesmo acreditar que às vezes a gente é perfeito, que as outras pessoas não são.
Bom, então eu quero aqui finalizar este podcast, vou dar ele como encerrado. Muito obrigado aos participantes, eu vou colocar o nome de vocês aqui agora no crédito, falando eles um por um. Por favor aí, Rick Alérgico a Xana, se pronuncie também. Boa noite. Ok. Também quero agradecer aqui, agradecer a participação especial mais uma vez aí do Sonegador de Romance, cara aí que fez possível esse podcast aqui, ele que deu aí a nossa oportunidade. Por favor, se quiser se pronunciar. Obrigado, inferiores. Por favor, Rato, se pronuncie. Boa noite. O fungador de oxigênio. Boa noite. O Joninha Samar fez uma participação especial aqui, só que ele não conseguiu ligar o microfone durante a call. Então, por favor, a gente vai pular ele, vai direto pro Nicolão. Por favor, Nicolão. Boa noite. E agora eu aqui como mestre, sou Torrada Italiana e também me despeço de vocês. Talvez uma próxima vez nos encontraremos. Espero que o nosso editor faça um bom trabalho também.